Olá pessoal, essa é mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre frações, sobre a sua representação e também como fazemos a leitura. Então vamos começar com um pouquinho de história. O conceito de fração surge há 5.000 anos atrás no Egito Antigo, aonde lá, por uma necessidade surgida em razão das cheias, das enchentes do rio Nilo, que banha a região, nós tínhamos a perca das marcas feitas dos territórios, das áreas cultiváveis. O Egito naquele momento era um grande produtor de grãos e, quando davam as enchentes, as marcações se perdiam, mas quando retornava o rio ao seu leito, toda a área ficava fértil, propícia para a agricultura, mas era necessário fazer as demarcações de terreno. Então, eles passaram a adotar inicialmente o uso de cordas. Estas cordas eram colocadas, mas não davam uma precisão, não davam uma quantidade exata, sempre precisando de ou um pedaço de corda ou faltando corda. Então, eles não sabiam como registrar essas quantidades que não eram exatas. Desta maneira, surge o que eles chamavam ou chamaram de frações egípcias, que é o que nós conhecemos atualmente como frações. O que são frações? Fração nada mais é do que uma maneira de você representar de modo numérico e também através de desenho, de ilustração, algo que foi dividido em partes iguais e pode ser dividido em inúmeras partes. Um exemplo que nós demos aos nossos alunos nesta semana foi de um doce. Nós colocamos como uma sugestão de atividade que eles imaginassem 3 irmãos ganhando um doce apenas e que eles teriam que dividir entre eles. Foi proposta essa tarefa, eles fizeram essa divisão utilizando um recorte de EVA e aqui nós vamos representar como ficaria essa divisão correta. Então, cada um deles ganharia uma parte deste doce. Como vocês podem ver, o doce foi dividido em 3 partes e ele ainda está inteiro, nós não tiramos nenhuma parte dele. Então, nós podemos dizer que este doce ele está representado com a fração 3/3, porque são 3 partes que ainda estão no doce e foram 3 as divisões. Porém, como são 3 irmãos, cada irmão vai ganhar um pedaço deste aqui. Portanto, cada um vai ganhar 1/3, uma parte destas 3 que foram divididas. Quando nós falamos em fração, é muito importante que vocês observem este risco embaixo. Este risco, ele representa nada mais, nada menos do que divisão. A parte de cima é o nominador, ou seja, a parte que nós estamos ou retirando ou selecionando daquele todo dividido. E a quantidade de vezes que nós usamos para dividir é chamada de denominador, ou seja, se refere à quantidade de vezes que algo, um objeto, alguma coisa foi repartido. E nominador, como já falamos, ele nomina, ele se refere ao número das partes que nós tiramos, que nós pegamos, se for um bolo, um doce que nós comemos, ok, pessoal? Como nós fazemos a representação de fração? Nós temos aqui um círculo dividido em 4 partes iguais, que, enquanto ainda estão juntas, nós dizemos que é 4/4. Reparem que aqui nós separamos cada parte desta fração que está dividida em 4. Portanto, cada parte desta nós vamos chamar de 1/4. E como nós fazemos a leitura de uma fração? Temos aqui alguns exemplos em formato circular ou como alguns chamam, formato de pizza. E aqui nós dividimos pela metade. Como que nós escrevemos em numerais esta fração para representar o meio ou metade? Desta maneira, o 1, o símbolo, a barra de divisão que nós já explicamos, e o 2. E nós fazemos a leitura de 1/2 ou então uma metade. O mesmo círculo dividido agora igualmente em 3 partes. E nós fazemos a representação numérica, o 1, a barra de divisão, e o 3, e nós lemos como 1/3 ou a terça parte. Aqui nós temos a representação em cada parte dessas de 1/4, ou seja, foi um objeto ou um formato dividido em 4 partes e cada parte específica desta se refere a 1/4.
que nós lemos como um quarto ou quarta parte. Aqui nós temos o mesmo formato dividido igualmente em 5 partes e cada pedaço desse se refere a 1/5 ou quinta parte. Mesma situação no 1/6, dividido em 6 partes, 1/6 ou sexta parte, 1/7 ou sétima parte, dividido em 7 e cada pedaço deste é 1/7. O mesmo vale para 1/8 ou oitava parte, o mesmo para 1/9 ou nona parte e o mesmo para 1/10 ou décima parte. 1/11, mas nós não chamamos desta maneira, nós chamamos de 1 porque o número de cima, o numerador, nós sempre lemos como é o nome do numeral por extenso mesmo, então vai ser 1/11. E este 11 nós chamamos de 1/avos, 1/11avos. Então, na fração, quando passa do número 10, nós sempre vamos utilizar o termo avos. E, segundo a fonte Nova Escola, vem do latim, onde significava octavos, ou seja, oitavo, que seria a divisão ali do 8, que para eles representava já a fração. Então, dizer avos aparece quando o denominador de uma fração é maior do que 10, como ali, no exemplo nosso, 1/11avos ou 1/12avos. E o termo tem origem de octavos, do latim oitavo, que passou a ser escrito oitavos, que é uma fragmentação da palavra, e a partir disso nós temos esta leitura de fração, sempre a partir do número 10 em diante, mudando apenas quando for o denominador 100 será centésimo, 1000 será milésimo. E é isso, pessoal, até a nossa próxima aula.